Farás a morada, a tenda de reunião. Porás ali a arca da aliança e a cobrirá com véu. Introduzirá a mesa e deixará posta. Levarás o candelabro e colocarás as lâmpadas. Porás altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendurarás a cortina na entrada da morada. Porás o altar dos holocaustos, nome da entrada da morada, tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda e o altar, e porás água. Erguerás o recinto do átrio e porás a cortina na entrada da tenda. Pegarás o óleo de unção, ungirás a morada e tudo que nela estiver, consagrando assim todos os seus pertences, e ela será santa. Ungirá o altar dos holocaustos com todos os utensílios, consagrando-os assim para que seja santíssimo. Girás a bacia com a base para consagrá-lo. Mandarás a Arão e seus filhos aproximar-se da entrada da tenda e os lavarás com água. Depois revestirá Arão com as vestes litúrgicas e ungirá, consagrando para que lhe sirva. Fará seus filhos aproximar e depois revesti-los de túnica. Os ungirá como ungiste o Pai, para que sirvam para sacerdote. Esta unção lhes há de conferir o sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Moisés executou tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. No dia 1º do primeiro mês, segundo ano, a morada foi erguida. Moisés levou a morada, colocou as hastes. Primeiro, Moisés levantou a morada, colocou as hastes atadas, assentou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre a morada e pôs por cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Pegou o documento da aliança e o colocou dentro da arca. Meteu os varal da arca e o colocou sobre o propiciatório. Introduziu a arca na tenda e pendurou o véu de proteção, ocultando a arca da aliança, como o Senhor tinha mandado. Depois instalou na tenda a mesa no flanco norte da morada, do lado de fora do véu, e arrumou sobre ela os pães consagrados ao Senhor, assim como o Senhor tinha mandado. Pôs o candelabro na tenda e no lado sul da morada, em frente da mesa. Acendeu as lâmpadas diante do Senhor, assim como o Senhor havia mandado. Colocou o altar de ouro na tenda, diante do véu, e queimou sobre ele o incenso aromático, assim como o Senhor havia mandado. Pendurou a cortina na entrada da morada, diante da entrada da morada da tenda. Colocou o altar dos holocaustos e ofereceu os holocaustos e a oração, como o Senhor tinha mandado. Instalou a bacia entre a tenda e o altar e pôs nela água para as oblações, onde Moisés, Arão e os filhos deste lavaram as mãos e os pés. Lavaram-se toda vez que entravam na tenda e se aproximavam do altar, como o Senhor havia mandado a Moisés. Levantou o átrio em torno da morada e do altar, pendurou a cortina da entrada do átrio. Assim Moisés deu por completa a obra. Então a nuvem envolveu a tenda, e a glória do Senhor tomou conta da morada. Assim a nuvem envolveu a tenda, e a glória do Senhor tomou conta da morada. Palavra do Senhor. E eu quis tomar essa palavra porque há uns 12 anos atrás, quase 13, quando o Senhor Deus me chamou para a fundação desse carisma, a primeira palavra que Deus deu foi essa. E nós rezamos uns 2 anos querendo saber por que o Senhor deu essa palavra. Nós éramos 3 e eu não tinha nem noção daquilo que Deus queria para nós.
E rezando sobre esta palavra, um dia Deus em vigília falou ao nosso coração que Ele queria que nós organizássemos para que Ele manifestasse a sua glória. Ele queria que nós levantássemos uma tenda. Então nós começamos a rezar e já veio ao meu coração esta palavra de tenda, a tenda do Senhor. Caminhando um dia, Deus foi colocando no meu coração um desejo de reunir o povo para que pudesse ver a glória de Deus. E Deus incomodava muito o meu coração e pedia sempre que reunisse o povo sofrido, o povo cansado, o povo que não se sentia amado, para que o povo sentisse o seu amor, que através dessa comunidade, através desse erguer uma tenda, as pessoas pudessem sentir o seu amor. E rezávamos, toda semana a gente fazia vigília, e Deus ele ia confirmando, e aí veio no nosso coração o desejo de montar uma loja, para poder levar a palavra de Deus até os nossos irmãos. Mas a loja também era um pretexto, porque o que a gente queria mesmo era acolher as pessoas, e o local que Deus colocou para nós, que era no meio do povo. Alugamos uma loja, montamos com muita dificuldade uma loja, com pouquíssimas coisas, mas colocamos lá um cantinho, onde nós atendíamos oração o dia inteiro. Eu quase não ficava na loja, eu e o Zezinho, mas a Isabel e a Verônica tomavam conta, para que nós ficássemos ali todos os dias, atendendo os filhos de Deus. Saímos de lá à noite, 6 horas fechávamos, ia para as lojas do centro para rezar com os donos de loja. Saímos de lá, ia para banco, rezar nos bancos. Saímos de lá, ia para as casas, rezar nas casas, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus para que as pessoas sentissem e voltassem para Deus, que abandonasse a vida deles em Deus, porque era isso que Deus queria. Fomos crescendo a ponto de não caber mais o espaço, e Deus falou para nós: eu quero ser adorado, eu quero ser visto no meio de uma grande multidão. Fomos para o colégio, o antigo Macedo Soares, onde a nossa primeira missa, quem teve na primeira missa do Macedo Soares? Nós temos umas fotos ali, Magda, né, Magda? Nós tivemos quase umas 600 pessoas, e Deus manifestou o poder dele. Quanto mais nós orávamos, mais Deus falava que queria derramar a sua glória sobre o povo, que nós éramos aqueles escolhidos para fazer com que a graça dele acontecesse. E um dia Deus colocou no meu coração que era preciso organizar a casa, como essa palavra. E nós reunimos na minha casa, que já era pequena. Então veio ao meu coração, e o bispo e o padre também pediu, o padre que acompanhava, que a gente tivesse um local para que nós tivéssemos as nossas reuniões, formações, e que ali nós edificássemos uma comunidade. E com a graça de Deus, nós tínhamos muito medo, porque ninguém tinha o dinheiro para pagar o aluguel, a dificuldade era muito, mal a gente ganhava, Deus mandava a conta de pagar o dinheiro da loja. Então, no primeiro mês que nós viemos aqui para a Corporação Musical Santa Cecília, que as meninas organizaram para nós também, Marta, Leila, né, a Joana, a Leila. Lá também já não cabia, ficava gente do lado de fora, né, Marta? E época de frio, o povo sofria. E eu falava: Senhor, não tem jeito, nós precisamos de um local maior. Deus providenciou essa casa. Era uma loja de biscoito, distribuidora de biscoito. E eu falava assim: mas ninguém tem como pagar, Senhor, não tem como é que a gente vai fazer para pagar? Vim, conversei com o dono da casa, eu falei para ele: me
dá um tempo para pensar. Coloquei em oração, falei: Senhor, se for da tua vontade, que a tenda seja armada aqui, que o Senhor me dá um sinal, porque eu não estou vendo como pagar esses R$650 de aluguel. Vamos dar um retiro neste final de semana. E nesse retiro de jovens, foi o primeiro discípulos, eu ganhei um envelope. E neste envelope tinha exatamente R$650. Eu não precisava mais de desculpa para poder erguer a tenda do Senhor. Na segunda-feira eu já cheguei, já vim direto com o envelope e já disse: Magela, nós vamos ficar com a casa. Aqui será a tenda do Senhor. Começamos aqui com muitas dificuldades, né? Nós não tínhamos cadeira, as pessoas precisavam trazer os bancos de casa. Ganhamos do Cine Marabá. A Cláudia da Emalto mandou para nós algumas que ela ganhou. Outra escola mandou umas carteiras. Era tudo simples, mas Deus, Ele falava ao nosso coração que Ele é simples, mas que Ele estava manifestando a graça dEle. Muitos prodígios, muitos sinais aconteceu dentro desta tenda de oração. Aconteceu muitas conquistas, tivemos não perdas, mas diante da vontade de Deus, o que tinha de acontecer, aconteceu. E hoje, nesses 11 anos de fundação de uma comunidade tenda, diante desta palavra, que o Senhor fala que depois de preparar tudo, isso é muito resumido, porque a nossa história ela é grande, né? Mas nós fomos organizando de maneira como o Senhor Ele ia colocando, com muita dificuldade, mas nós íamos colocando para quê? Para que Deus manifestasse o poder dEle. E eu esqueci de dizer que um dia eu pedi ao Senhor Jesus um direcionamento a quem apegar. E Ele falava assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Tá, Senhor, eu vou aprender do Senhor que você é manso e humilde, mas qual a referência que eu devo ter? E Ele me mostrava o seu coração. Nesse dia, a gente estava na loja, veio o Padre Cláudio, da paróquia de São Sebastião de Timóteo, chegou perto e falou conosco que ele estava consagrando estampas e que gostaria que nós estivéssemos lá, porque a casa que fosse receber uma estampa era uma casa abençoada. Isso era no finalzinho da tarde, era numa sexta-feira, e eu não tinha estampa na loja, não tinha nada. Eu corri no Padre Vidal, o Padre Vidal também não tinha, perguntei, irmã também não tinha. Nesse dia, a gente pediu muito a Deus a providência para pagar o aluguel daquele dia, não tinha. Quando deu 10:06, entrou o dinheiro para pagar o aluguel da loja. E eu saí correndo para poder ir lá pagar o aluguel. E preocupada que eu não tinha uma estampa, que eu precisava de uma estampa para levar para ser abençoado do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu pedi ao Senhor que providenciasse. Quando eu passei ali perto, hoje é aquele estacionamento ali perto da Mística, né? Frente à igreja, tinha um monte de papel, um monte de lixo. E quando eu passei perto, brilhou em cima alguma coisa e me chamou a atenção. Quando eu olhei, era uma imagem igual essa. Essa nós tiramos dela, igualzinho, nós só mandamos aumentar. E aqueles raios do coração de Jesus, ele brilhava ao meu direção, e era 10:06, não tinha nem sol. E brilhava para mim. E eu olhei e subi no meio desse papelão, peguei e falei: Senhor, já entendi. Ser manso e humilde, é isso aqui. Paguei o aluguel e fomos direto para a missa. E o padre consagrou a estampa. Essa estampa, ela caminha comigo, ela está comigo. Eu não sabia onde que ela estava, mas eu lembrava que durante o tempo que o Flavinho ficou, os últimos dias dele, foi ela que acompanhou ele lá no hospital. E depois disso eu não sabia mais onde que estava. Eu tinha coragem de mexer em algumas coisas. Esse dia, uns dias desses que eu tive coragem de mexer, eu descobri que ela está lá. Amanhã eu vou trazer. Mas é essa estampa aqui. E Jesus, ele aponta para o seu coração. Ele aponta para o coração para que nós, como
comunidade tenda, você, comunidade tenda, aprendam dele, que ele é manso, ele é humilde, e ele diz: achareis repouso, descanso, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus nunca falou para nós que nós não teríamos dificuldades, não teríamos tribulações, mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele diz que quando caminharmos com ele, se caminharmos com ele, o fardo seria leve, o jugo dele é leve. Por isso, queridos, que muitas das vezes nós sofremos, cada um de nós aqui temos uma luta, cada um de nós aqui enfrenta grandes desafios, mas nós continuamos firmes, porque o peso maior Jesus está carregando por nós. Às vezes nós até estamos um pouco abatidos, mas o nosso interior, ele está firme, porque nós sabemos aonde nós estamos. Nós estamos dentro do coração de Deus. E a promessa de Deus nestes 11 anos de fundação para nós é de manifestar a sua glória. Quando Deus colocou no meu coração essa vontade, o desejo dele de fazer um tríduo oracional, era para que a cada dia nós vivêssemos um pouquinho da sua intimidade, para que no sábado, ao celebrarmos, quando nós recebemos a bênção do sacerdote, nós sejamos inteiramente renovados. Essa é a intimidade que nós estamos vivendo, ontem, hoje e amanhã. E no sábado, com certeza, algo muito especial Deus coloca no meu coração que vai acontecer. Assim como começou comigo, assim como Deus me usou para que a glória dele se resplandecesse, Deus também usará de cada um de nós. Hoje Deus precisa de Moisés. Deus precisa de Moisés como precisou de Moisés. Deus precisa de você para edificar a sua casa, para levar a glória de Deus neste mundo que parece que não tem jeito, né? Mas Deus prometeu a glória dele, e a glória dele há de nos bastar. Por isso nós vamos nos preparar agora para receber o Rei da Glória.